A Terra não é um planeta totalmente sólido. Grande parte de seu interior é formada por rochas e minerais em estado fluido, em consequência ao calor gerado pela grande quantidade de elementos químicos radioativos do núcleo. A crosta sólida da Terra está assentada sobre uma espessa camada de rocha chamada manto, que em determinadas regiões pode apresentar certa plasticidade ou estar derretida, e em outras ter características de rocha dura. Certas zonas da crosta são mais afetadas pelas forças que vêm da profundeza, estando mais sujeitas a fraturamentos relacionados a abalos sísmicos e vulcanismo. Como esses processos sempre estão em operação, acabam por influenciar toda a crosta, redesenhando lenta, mas constantemente a conformação da superfície da Terra. A dinâmica interativa da movimentação da crosta terrestre e das grandes massas de água influenciou fortemente os caminhos evolutivos dos mais variados grupos de seres vivos, como micro-organismos, plantas e animais. Um dos principais tipos de repositório dessa longa história biológica são as bacias sedimentares, que são áreas deprimidas da superfície, tanto dos continentes quanto dos mares e oceanos, formadas em consequência de deformações e fraturamentos da crosta. O tamanho das bacias sedimentares varia enormemente. Algumas bacias incluem áreas onde caberiam vários países, por exemplo, a Bacia do Paraná, ou então a Bacia do Parnaíba. Algumas são pequenas, como Araripe ou Almada, enquanto outras são minúsculas, como a Bacia do Itaporaí, no estado do Rio de Janeiro. Os processos que provocam movimentação da crosta, definindo ou influenciando o relevo da superfície dos continentes, dos mares e dos oceanos, são complexos e ao longo de muito tempo podem evitar em intensidade e podem se deslocar de um ponto para outro da crosta. Em uma bacia sedimentar grande, pode ser observado, por exemplo, o afundamento mais acentuado em um determinado ponto, onde se concentram camadas sedimentares mais profundas e espessas. Nas bordas da bacia, estas mesmas camadas, depositadas na mesma época, podem ser menos espessas e mais superficiais, porque ali a ação do afundamento foi mais discreta. Áreas da bacia podem estar sendo soberguidas enquanto outras estão afundando. Falhas tectônicas podem estar causando desalinhamento das camadas formadas em alguns pontos da bacia, enquanto outros, mais estáveis, a arquitetura original das sequências está preservada. Todos estes fatores interagem para tornar complicada a interpretação dos acontecimentos geológicos e biológicos em uma bacia sedimentar suficientemente grande e antiga. O vento também é um importante vetor de deslocamento e concentração de sedimentos, principalmente em áreas desérticas. Quando um deserto está assentado sobre uma bacia sedimentar em processo de afundamento, as camadas de areia vão se empilhando lentamente umas sobre as outras, e aquele episódio ambiental e climático vai sendo registrado nas camadas sedimentares que se acumulam. Diferentes ambientes reúnem e organizam diferentes combinações de sedimentos, deixando nela assinaturas tanto geológicas quanto biológicas, que podem ser preservadas nas rochas sedimentares. Sendo assim, são estas assinaturas geológicas e biológicas que permitem aos pesquisadores reconstruir os ambientes antigos onde foram formadas camadas sedimentares e fósseis aprisionados nelas. Formações geológicas também podem incluir camadas de rochas não sedimentares, como por exemplo derrames de lava e camadas de cinzas vulcânicas, ou até mesmo sequências de rochas metamórficas. Os fósseis associados aos sedimentos revelam a flora, fauna e os micro-organismos que habitavam aquele ambiente. Exemplos de formação geológica são, por exemplo, a formação do Rio Bonito, localizada na Bacia do Paraná e de idade permiana inferior. Foi formada em ambiente costeiro composto por rios, deltas, baías e estuários com planícies de maré e plataforma marinha rasa, numa época em que a parte da Bacia do Paraná era o grande golfo do antigo supercontinente Gondwana. Outro exemplo é a formação
Botucatu, na bacia do Paraná, onde foi um deserto jurássico e é composta destacadamente por grandes dunas fossilizadas. Outro exemplo é a Formação Santana, na bacia do Araripe, no Ceará, que representa um amplo sistema lacustre do Cretáceo inferior, e Formação Alcântara, na bacia de São Luís, formada em ambiente transicional estuarino, incluindo depósitos continentais e marinhos rasos do Cretáceo médio. Pela grande extensão territorial, o Brasil inclui várias bacias sedimentares de diferentes tamanhos, algumas muito antigas tendo se diferenciado na era do Paleozoico, enquanto outras menores se individualizaram nas eras Mesozoica ou Cenozoica. Bom, a nossa equipe está abordando um tema com relação à existência dos dinossauros. A gente sabe que eles existiram no mundo todo e foram extintos há milhões de anos atrás. E algo interessante é que eles viveram também aqui no nosso país, é verdade. Existiram aqui no nosso país. E também no nosso Maranhão também existem também fósseis ainda que não foram localizados, que não foram ainda catalogados. Ainda tem muito a se descobrir, mas que aqui no nosso estado existe também fósseis de dinossauros. Já foram catalogados cerca de 14 espécies de dinossauros diferentes, é isso, galera, 14 tipos de espécies de dinossauros que foram catalogados pelos nossos pesquisadores. A gente sabe que o nosso recurso são recursos um pouco limitados e há uma carência muito grande com relação à pesquisa nessa área, porque há poucos profissionais e a gente sabe que quanto há poucos profissionais nessa área, o serviço se torna mais lento. Já nos Estados Unidos, que é um país já mais desenvolvido, lá as pesquisas são um pouco mais rápidas, então eles conseguem pesquisar e catalogar essas espécies e colocar mais rápido no banco de dados. A paleontologia aqui no Brasil vem crescendo gradativamente. Inclusive, algumas descobertas foram relevantes para ter o reconhecimento pelo mundo com relação aos dinossauros que já foram descobertos. Acredita-se que no Brasil existe um grande campo a ser descoberto de dinossauros que ainda falta ser catalogado. Eles falam, na verdade, que as terras brasileiras estão dotadas no final do período Triássico, no início do Cretáceo e na era Mesozoica. Tudo leva a crer que durante esse período Jurássico, algumas causas que ainda não muito bem compreendidas levaram esses animais a se espalharem por outros ambientes do que hoje é a América e assim buscar melhores condições de sobrevivência. Ou seja, eles podem ter ido para alguma outra região, ou então alguns deles devem ter voltado dessa região para cá. Então não se sabe ao certo. Eles estão pesquisando, porque para essas pesquisas leva um período muito grande e há uma demanda de tempo que, na verdade, é muito gasto com relação a isso. Os primeiros fósseis encontrados aqui no nosso país foi em 1897. Eram pegadas fossilizadas localizadas próximo à cidade da Paraíba chamada Sousa. Por muito tempo esses registros permaneceram inexplorados, ou seja, eles ficaram sem ter nenhuma exploração a fundo em relação a isso. Somente em 1920, geólogos identificaram as pegadas como sendo de duas espécies diferentes, ou seja, olha o tempo que passou. Então eles conseguiram catalogar, identificar duas pegadas desses animais diferentes. Já em 1902, no Rio Grande do Sul, pesquisas foram feitas em Santa Maria, que tiveram resultado a descoberta do primeiro fóssil de réptil terrestre da América do Sul. Então, essa região se tornou de destaque para os paleontólogos, ou seja, essa foi uma descoberta que se tornou destaque para o mundo todo. Na década de 1940, em Uberaba, Minas Gerais,
e Oeste Paulista revelaram-se como uma região importante para a paleontologia, ou seja, nessa região foram descobertos vários materiais de dinossauros. Então, na cidade de Souza, ficou conhecida como o Parque do Dinossauro Brasileiro, porque lá foram encontrados muito material. Foi encontrado muito material de dinossauro. Inclusive encontraram ossos, dentes, ovos, pegadas e até mesmo fezes do dinossauro no Brasil. Então isso é um achado muito importante que os meios, as autoridades deveriam ter um pouco mais de atenção com relação a isso, porque são descobertas importantes para o nosso país. Então, esse sítio paleontológico, ele abrange vários estados, como Paraíba, Ceará, Pernambuco, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, esse é um território de várias espécies de dinossauros. E é bem possível, galera, que espécies que vivem na Argentina, mas ainda não encontradas no Brasil, tinham vivido aqui também, como eu acabei de falar agora há pouco, porque pode ter ocorrido que umas espécies saíram daqui para uma localidade e outras espécies voltaram para cá, para o nosso país. Então, pessoal, no Brasil, esses dinossauros aparecem com uma ocorrência muito grande com relação às suas existências. Então, posso dizer que vieram mesmo esses dinossauros de outra região, e também daqui pode ter saído também para outra região, e isso é algo que tem que ser descoberto e tem que ser o mais rápido possível, para que assim possamos compreender a existência desse tipo de animais. Também outra parte interessante também é sobre um dinossauro também, que ele foi catalogado como um dos maiores predadores de todos os tempos, recebeu o apelido de Rondon II, em homenagem a Marechal. Então, esse predador que foi descoberto há 80 milhões de anos foi catalogado na Chapada de Guimarães, em Mato Grosso. Então, eles colocaram o nome dele, Rondon II, em homenagem a Marechal. Então, pessoal, isso aqui foi um resumo do que possamos passar para vocês com relação a esse tipo de fósseis encontrados aqui no nosso país, também na nossa região do Maranhão. Muito obrigado a todos.